Oi, você gosta daquele cafezinho quentinho com aquele aroma que vai longe? E outra coisa, gente, no preço que tá o café, vamos valorizar, né? Então, eu vou te ensinar a fazer lindos descansos de xícaras com retalhos. Fica no vídeo aí que você já vai ver. Tudo bem, pessoal? Eu sou a Antônia, sejam bem-vindos. Aqui eu já vou mostrar para vocês que eu peguei 2 pedaços de tecido de algodão cru. É sobra do outro vídeo que eu fiz as almofadas, tá, gente? E cortei 2 pedaços iguais de 17 por 17. Depois eu vim aqui e peguei um pedaço de feltro e usei esse stencil como medida. Esse pedaço de feltro, ele vai servir como um forro, tá? Por dentro do descanso. Eu fiz quadrado, mas se vocês quiserem fazer redondo, pode fazer redondo também, tá bom? Na verdade, esse daí, gente, eu fiz um pouco maior porque ele vai ser um descanso do bule, da garrafa de café, e por isso que eu fiz ele maior. Então eu recortei aí e coloquei em cima dos outros 2 pedaços que eu já havia cortado ali. Tá bom, pessoal? Aí pega e passa na máquina, costura nas beiradas, juntando os 3 pedaços. Tá legal? Esse feltro, ele vai ficar por dentro. Esse aí é o lado avesso. E aí eu vou costurar os 3 lados e deixar uma abertura para a gente poder virar para o lado direito, tá? Esse é o lado de dentro do descanso. Se você não tiver máquina, gente, vocês podem fazer na agulha, pode usar cola de tecido, a cola quente, tá? O que vocês tiverem aí. Então, eu tô usando essa maquininha porque ela me quebra muito galho. Não é o ideal, mas ela serviu. Tá legal, pessoal? E aí eu vou cortando as rebarbas aqui. Depois eu dou 2 picotes aqui nas 2 laterais, para não ficar muito grosseiro na hora que a gente for virar, tá? E aí eu pego ali no meio, ó, e viro do lado certo. E aí o feltro vai ficar como o forro da parte de dentro, tá legal? Desviro aí e agora sim eu vou fechar aquela parte que eu tinha deixado aberta, tá? Mas para isso eu preciso dar os arremates, tirar essas rebarbas de linha, tá bom? Do jeito que eu tô fazendo aí. Senão fica uma coisa muito grosseira. Como esse tecido ele é grosso, ele é um pouco mais difícil de costurar. É um tecido de algodão cru, mas se vocês tiverem um tecido um pouquinho mais fino, melhor, tá, gente, para trabalhar. Para essa máquina aqui, ele é muito grosso. Seria o ideal uma máquina um pouco mais profissional, né? Mas como eu não tenho, eu tô usando essa mesmo para quebrar um galho. Para trabalho simples, ela funciona muito bem. E aí, eu dou essas 2 dobrinhas para dentro para fazer um arremate mais certinho, tá? Eu dou essas 2 dobrinhas ali na parte que ficou aberta, dobro para dentro e vou costurar uma na outra para fazer esse arremate desse descanso. Esse é um pouco maior, como eu falei, porque é o descanso do bule, tá legal? E aí eu corto a linha desse jeito e tiro essas sobras aí, né, pra dar um acabamento. E depois, gente, eu pensei que tava gravando, mas não tava. A gente se empolga e esquece às vezes de ligar o celular, e foi o que aconteceu. Mas ali, em toda a volta, eu coloquei uma renda de algodão também. Fica um pouco mais rústico, né? Combina um pouco mais com esse tipo de tecido que eu tô usando. E aí eu passei em toda a volta do descanso e ficou desse jeito, tipo uma almofadinha, como vocês estão vendo aí, tá bom? Depois a gente vai só fazendo um arremate aqui direitinho, com a linha. Gente, fica lindo. Se vocês puderem fazer, vocês façam, tá? Não deixe de fazer por falta de máquina, porque dá pra fazer na mão também, tá? E ficou dessa forma aí, gente. E agora a gente vai decorar esse descanso. E aí eu tenho esse pedaço de tecido aqui também, que eu já tinha muitos anos guardado. E o que eu vou fazer? Vou pegar aqui, virar ele do lado avesso e vou usar um molde que eu tirei do Pinterest, tá, gente? É o molde de coração que eu tirei lá do Pinterest e eu vou usar aqui como molde pra minha decoração. Passo aí, uso esse papel carbono, né? Ele vende em papelaria, baratinho. E eu tinha guardado aqui também, e eu vou passar esse molde pro tecido,
Gente, para você que não é inscrito, que você tá chegando agora, se inscrevam aí para dar uma forcinha pro canal, tá, gente? Se vocês gostarem do conteúdo aqui, eu falo sobre vários assuntos, tá bom? Sou nova aqui na plataforma. E se vocês puderem se inscrever, curtir, comentar aí, comentem aí se vocês fariam, se vocês vão fazer, se vocês gostam de artesanato. Porque eu não falo aqui só de artesanato, eu tô reformando a minha casa também, só que eu não quero, por enquanto, misturar muitos assuntos que eu vi que não dá muito certo. Tá bom? E deixa uma curtida aí, gente. Comentem, compartilhem com os amigos, tá bom? Pra dar uma força aqui pro canal. E ficou assim, ó, tá? O coraçãozinho. E agora eu vou usar a cola de tecido pra colar esse coraçãozinho ali no meu descanso, tá? Porque agora é só decoração e a decoração fica a critério de cada um, tá? Essa cola de tecido, ela funciona muito bem, viu, gente? Depois vocês podem lavar o tecido sem problema nenhum. Só não vamos usar na máquina assim, bater assim muito, senão acaba estragando, né, pessoal? Porque coisa de artesanato feito à mão é muito bonito, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Na hora da gente lavar, na hora de higienizar. E aí eu passo a cola de tecido, passo ali também um pouco na beiradinha para ela não desfiar, tá? Depois eu venho aqui, pego o mesmo tecido e vou tentar cortar ali, só que não deu certo. Aí eu uso a tesoura, faço um pequeno picotezinho e rasgo para fazer um lacinho, tá, pessoal? Ali, ó. Muito simples, muito gostoso de fazer. Não precisa fazer acabamento nenhum, eu já deixo ele assim meio desfiado mesmo, porque combina com o estilo mais rústico, né? Só vou cortar ali com a tesoura, dividir no meio, pra fazer um lacinho aqui, tá, gente? E aí eu uso esse pedacinho de tecido e vou usar também 2 pedacinhos da mesma renda que eu passei em volta ali, tá? Como se fosse fazer um laço mesmo. E aí, nessa hora que eu corto aí, que eu vou usar, aí eu costuro com agulha, tá? Agulha e linha, fica melhor do que colado, tá bom? Nessa hora aí eu usei agulha e linha. Eu acho que nem apareceu direito também, mas foi costurado, tá? Vou franzindo ali no meio e vou escolhendo como fica melhor o lacinho. E dou um ponto ali pra prender. Tá bom, gente? Sem segredo nenhum aí. Depois eu venho ali e colo. Aí eu uso a cola quente nessa hora que eu vou colar aí. Em vez de costurar, porque ali fica muito grosso pra passar a agulha, né? Aí eu usei a cola quente, tá? Dessa forma aí, ó. E já ficou pronto o lacinho. Tá bem? Olha, gente, como fica lindo, né? Fala a verdade, se não fica uma gracinha, uma coisa tão simples, com sobras de retalho, sobras de tecido, a gente reaproveita tudo. Dá pra usar, pra gente usar, dá pra presentear também, né, pessoal? E aqui, eu deveria ter passado na hora que eu ia costurar, mas eu lembrei? Não lembrei, gente. Quando você passa, o tecido fica melhor de passar na máquina, ele fica mais certinho, né? Ele fica mais ajeitado. E aí eu esqueci, simplesmente esqueci de passar o ferro quente. Mas depois de pronto, eu passei também para dar uma... para deixar fazer um pouco mais de capricho, né? Então ali, para impermeabilizar, gente, eu usei termolina. Porque a termolina, ela protege o tecido. Ela não deixa o tecido manchar tão fácil, né? O tecido fica um pouco mais endurecido e protegido, tá? E outra coisa, ela não mancha, tá, pessoal? Ela não mancha o tecido. Mas se você não quiser comprar termolina, tem vídeos aí no YouTube que ensina fazendo, que ensina a fazer a termolina, tá? Cola, água e álcool. Aí você faz a misturinha na proporção lá que eu prefiro que vocês procurem, do que de repente eu vou ensinar aqui e dou a proporção errada. Aí vocês procuram como fazer termolina, tá? Aqui tem vários vídeos ensinando a fazer aí, gente. Depois eu fui lá e cortei 2 coraçõezinhos iguais daquele que eu colei no tecido, pra fazer assim, gente, ó, um enchimentozinho. Coloquei uma manta acrílica ali dentro e vou costurar na máquina também, tá? Esse é aquele enchimento, né?
de manta acrílica. Se você tiver aí você faz o enchimento. Se você não tiver, pode usar o próprio feltro como eu usei, tá, gente? Pra eu deixar ele mais cheinho assim, ó. Aí eu fiz 3 corações. Só que vocês viram ali no molde que tem três tamanhos diferentes. E foi o que eu usei como molde. Um grande, um médio e um pequeno. Mas se vocês quiserem fazer 3 do mesmo tamanho, ou se vocês quiserem fazer florzinha, ou uma estrela, sei lá, o que vocês preferirem. Eu usei o coração, que é o mesmo que tem no porta-xícaras, né? Ali eu fiz esse pomponzinho aí, esse tecel, né? Que também no YouTube ensina a fazer. Fiz do meu jeito, não tenho prática de fazer. E só fiz ali a decoração a meu gosto. A decoração fica a critério de vocês, tá, gente? Aqui, como eu falo, é só a base, é só a inspiração. O resto é com vocês, tá bom? Porque muito dificilmente a gente vai ter o tecido igual, né? A decoração igual. É inspiração para que cada um faça com o que tem. E o resultado foi esse, gente. Olha que coisa mais linda, fala a verdade. Você receber aquela pessoa querida na sua casa, para você fazer para sua família, para você decorar seu cantinho do café, para você vender, para você presentear. Dá para fazer inúmeras combinações, dá para você usar de várias formas com as pessoas que você ama. É um gesto de carinho, né, gente? Para as outras pessoas e para a gente também, para a gente olhar e falar, nossa, fui eu que fiz, vou decorar meu cantinho hoje, vou tomar aquele cafezinho gostoso com aquela pessoa que eu amo. E também, gente, dá para você fazer uma cestinha do café da manhã, colocar com os biscoitinhos ali, sabe? Fazer aquela cesta para dar de presente. Então, tem diversas ideias que você pode usar fazendo esse descanso de xícara. De copo também, pode ser um descanso de copo também, não tem problema nenhum, tá? Usem aí a imaginação de vocês. Se quiser usar com pires também, sem problema nenhum, da mesma forma, fica até bonito. E se você também gostou, assim como eu já peço humildemente que você deixe aquele like, comente, compartilhe com os amigos, ative as notificações, se inscrevam, tá, gente? Vamos fortalecer o canal juntos aqui, tá legal? Eu trouxe esse joguinho hoje com muito carinho para vocês, tá? E só o que eu peço é que vocês interajam aí de alguma forma, tá bom, gente? Amigos, só lembrando que eu fiz mais 3 peças iguais num tamanho menor, ok? A primeira eu fiz com 17, as outras eu fiz com 15. Mas você pode escolher o tamanho da sua preferência, 12, 13, 15, aí fica a seu critério. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Voltem sempre, que eu sempre estarei por aqui trazendo coisas boas para vocês, tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Fui!